Um exemplo que você deu, só para situar, por exemplo, o empresário que está nos ouvindo neste momento, a empresária. Esse filho desse empresário, que às vezes se fecha em casa e às vezes não fala muito, fica mais recluso. Quando o empresário for contratar um trabalhador com a idade daquele filho, dá para pensar que o comportamento vai ser parecido, que o trabalhador também não vai falar muita coisa, que muitas vezes você tem que tentar tirar dele se ele está satisfeito ou não, se aquela é a função ideal para ele mesmo, por que ele não está produzindo como poderia. Dá para fazer essa relação, assim, ou não? Dá sim, dá para fazer essa relação, mas muito difícil é feita. Acho que tem uma dificuldade da liderança fazer essa conexão. A gente vê, é quase que uma separação de mundos, né? E eu acho que isso não pode acontecer. Tudo que você vive no contexto familiar, ele está refletindo ali na sua empresa. Você está contratando pessoas da idade do seu filho. E aí, como é que seu filho agiria ali dentro da sua empresa? Então dá para ter usar a experiência em casa para... Porque são jovens, pessoas da mesma geração. Então, tudo bem que às vezes pode ter uma diferença social ali, mas Sim. de maneira geral, dá para achar que o comportamento... Dá para você aproveitar coisas que você vive em casa com os seus trabalhadores na idade dos seus filhos. Então, sim. Agora, esse ponto que você falou é muito importante, né? Existe toda a parte de estrutura familiar que ela precisa ser explorada. E isso é algo que deve ser explorado numa entrevista, entender o contexto que essa pessoa vive, como que ela foi criada, que ela foi ensinada, para você entender um pouco de como funciona a cabeça dela. Porque às vezes a realidade do filho desse empresário é diferente das pessoas que ele está contratando para uma linha operacional, às vezes, né? Então, isso também faz diferença. Mas tem características que são muito semelhantes.